Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Indústria Sustentável, nosso programa de ESG. Aqui a gente mostra casos de empresas que têm compromisso com os 3 pilares do ESG, o meio ambiente, a responsabilidade social e a boa governança. Com a gente hoje o CEO da BCP Engenharia, Tom Holanda, e a nossa comentarista, Aucileia Farias, que é a coordenadora do Núcleo ESG da Federação das Indústrias do Ceará, FIEC. Olá, Tom. Olá, Aucileia. Tudo bem, então? Seja bem-vindo. Obrigado. Agradecer aqui a oportunidade de estar apresentando algumas boas práticas que a gente vem adotando na empresa e estamos à disposição. Nós agradecemos. Tudo bem, Aucileia? Tudo jóia, Cris. Mais uma vez aqui dividindo espaço com bons exemplos. Que bom, que bom. Tom, eu acho que a gente pode começar contando para as pessoas que estão assistindo a gente qual é a natureza da operação da BCP. O que a BCP faz no mercado? A BCP é na área de construção civil, a gente já está no mercado há 14 anos, já fizemos obras em todos os estados praticamente do Brasil, obras de grande porte, e a nossa atuação principal e mais difícil de implantar o ESG por conta de ser uma área de construção civil, e não é uma área fácil para implantar o sistema de gestão, mas a gente já vem há algum tempo tentando e estamos conseguindo, batendo muito forte nessa questão do ESG, que vê como uma virada de chave do mercado hoje, né? Quais são esses desafios que você fala da construção civil, Tom? Por que é mais difícil de implantar nesse setor? Primeiro, pela quantidade de pessoas e instrução, né? A gente mexe com mão de obra e às vezes não tão mão de obra qualificada para o que faz, sim, mas às vezes de instrução não tanto. Então você tem que introjetar naquela pessoa cultura, porque ESG é uma cultura, né? Isso. Então você muda toda a sistemática da empresa. Então você tem que tomar decisão, bater firme, sempre conversar com reuniões, com conselho, com vários mecanismos para poder isso ficar de pé. Não é um setor fácil. Se eu não me engano, andei lendo, eu acho que a gente está em 5º lugar do mercado, um dos setores mais difíceis de implantar essa gestão ESG, né? O setor da construção civil. Isso. Aucileia, quais seriam essas dificuldades, assim, você que é um especialista na área, para a construção civil consolidar? É a educação mesmo o problema? É educação. Nós sabemos que a larga maioria, né, dos trabalhadores dessa área da construção civil são pessoas que trabalham de forma mais técnica, mais operacional, mas como bem o Tom falou, com uma escolaridade um pouco mais baixa. Inclusive é um grande desafio erradicar o analfabetismo, né, no chão da construção civil. E colocar para essas pessoas que é importante sim o cuidado delas para com elas mesmas, ou seja, ali o colega também que está fazendo aquela operação precisa cuidar da segurança e da saúde do seu colega, colocar questões ambientais, como cuidados com recipientes, para que não gere acidentes, para que não acumule água. Tudo isso é um processo de aculturamento. E dentro da política ESG, isso vai para além das responsabilidades legais que uma empresa tem, né? Exatamente. Tom, vocês são uma empresa que tem alguns princípios, alguns atributos que o mercado observa, que é a sustentabilidade, que é a adoção do ESG, como você já falou, e a excelência. Como é que sustentabilidade e excelência podem atuar juntas e como é que isso repercute na sua operação, no seu segmento? De princípio, quando veio de lá para cá, você tem um débito e crédito, vamos falar assim. Você tem um custo elevado para poder implantar isso, mas ao mesmo tempo você tem aquela sensação de estar ajudando ao próximo. Então você consegue dentro da empresa fazer com que as pessoas trabalhem naquela empresa que ajuda o próximo, que tem aquela visão sustentável. Então isso os colaboradores mexem com eles também, e isso é um ganho para a empresa, porque todo mundo fica em sintonia. E internamente a gente começou, como a gente já trabalha com multinacionais de outros países, então já vinha há um tempo, só que não era divulgado, mas a gente sempre teve, só que agora com o ESG a virada de chave realmente aconteceu e a gente tomou mais atitudes ainda. Hoje a gente tem 7 pessoas dentro do escritório envolvidas em todo o cenário da empresa, em todos os setores. Começou com 1, viu que não dava conta, hoje está em 7, porque é um setor que demanda muita reunião, muito comitê,
saber o que pode fazer, o que não pode. São muitos detalhes. E nisso a gente vem batendo diariamente, isso é diariamente, não pode parar um minuto. E estamos aí conseguindo atingir nossas metas, a gente coloca metas e vai, cumpre, e daí buscando mais aperfeiçoamento, sempre buscando aperfeiçoamento. Quanto tempo a BCP tem de mercado? Tem 14 anos. E desses 14 anos, quando foi essa virada de chave que você mencionou? A gente, de 14 anos, 10 já trabalha com grandes empresas, então a gente já vinha meio que uma obra mais organizada, vinha nessa pegada, sempre teve que cobrar do cliente. O cliente sempre cobrou muito, clientes de fora, franceses e tal. E quando a gente tomou a decisão, não vamos te certificar, vamos mudar a cultura da empresa para o ESG, então aí veio toda essa cadeia atrás. Aí entrou várias pessoas na empresa, especialistas na área, a auxiliar está acompanhando o nosso processo. Então daí a virada de chave aconteceu, não tem como voltar, né? Agora você tem que seguir e vamos dizer, se sentir bem com aquilo porque realmente traz o bem. Então é a lei, né? Faz e tem um retorno. Então é o que a gente tenta ao máximo fazer. Um retorno positivo, demandado, né? Porque a gente observa, sabe, Tom, nas entrevistas que a gente faz aqui, que o movimento ESG, ele é um movimento que vem puxando as empresas. Isso. Vem puxando as empresas, não é isso, Auxiliar? É uma demanda, é uma mão invisível, vamos dizer assim, um dos princípios da economia, uma mão invisível, nada invisível, que está puxando as empresas para esse setor? É verdade, né? Na teoria da economia, a gente tem a mão invisível do mercado. Eu costumo dizer que ela deixou de ser invisível já há algum tempo. Realmente é o mercado que está cobrando, muito por uma questão de seleção mesmo, com quem eu faço parceria. Essa empresa tem a sua responsabilidade social bem implementada? Seus modus operandi são seguros? Eu mitigo riscos ambientais? Eu tenho uma política de retenção de talentos? O meu colaborador não fica mudando de obra em obra sem muita responsabilidade do seu resultado? E aí essa continuidade traz só o bem, que é o resultado que as empresas almejam. A lei do retorno realmente. É a lei do retorno, gente. A gente vai fazer a nossa primeira paradinha e no nosso retorno a gente retoma a conversa aqui com o Tom e com a Auxileia. Fica aí que a gente volta já já. Eis o nosso retorno. E eu queria saber de você, Tom, quais são as ações de ESG da BCP Engenharia? As ações nossas ambientais, hoje a gente está, toda obra que a gente faz, a gente está fazendo um reflorestamento. A gente fez uma obra no Rio de Janeiro agora, que estamos, se eu não me engano, é o 4º maior reflorestamento do país, por conta dessa obra que a gente fez, na parte ambiental. Estamos agora fazendo a parte de economia circular, que é todo o resíduo da obra. A gente tem vamos dizer, uma meta de lixão zero, não levar nada para aterro. Então a gente está reutilizando o material da obra e inclusive agora, recente, a gente fez umas doações de cadeiras para algumas instituições, cadeiras feitas com material reciclado da própria obra, que ajuda o próximo, né? Então foi tubos de incêndio, que a gente teve a ideia de fazer cadeiras de roda, e doou, foi muito bem visto e a gente também por dentro ficou muito satisfeito com o resultado. Cadeiras de roda feitas com os resíduos? Isso. Que interessante. São tubos de incêndio que a gente elaborou uma cadeira e... Vocês desenharam, vocês conceberam a cadeira? A gente conseguiu desenhar e com isso a gente doou e se sentiu muito bem com isso, foi muito bem visto pela sociedade e a gente se sente muito bem, né? Fazer o bem sempre é bom. A gente tem filho, até meu filho de 11 anos de idade achou a ação legal. Então é bom para a gente mesmo internamente dentro da empresa. Né? Esse feedback, quando a gente vê de criança, a criança é muito sensível, muito receptiva a ações de ESG, que eles nem sabem que é ESG, mas eles sabem que tem que... Essa nova geração sabe que tem que preservar o seu planeta, tem que cuidar do planeta, senão não vai ter planeta mais, né? Isso. O bem todos veem, né? Independente de ser criança, adolescente, adulto, é tanto que essa ação em si ela foi muito forte. A gente inclusive está
dobrando agora a quantidade de cadeira, porque viu que realmente existe muita pessoa que precisa. Quando a gente vai mesmo a fundo e vê as mazelas que tem, a gente está tentando de alguma maneira reparar. Essa obra do Rio que eu falei anteriormente, ela foi uma obra que foi 80% do resíduo da obra inteira foi usado na própria obra, que era uma demolição. O normal é se você demolir e levar para um aterro, né? Isso. No caso lá a gente usou vários trituradores, trituramos tudo dentro da obra e conseguimos fazer usar todo o material que era para ser de descarte dentro da própria obra. Qual é a sua taxa de aproveitamento, de reaproveitamento dos resíduos? A gente está chegando em 67% numa obra desse volume, né? Uma obra grande, são terrenos de 30 mil metros, obras de 17 mil metros de área construída. Então a gente está acima da média pelo setor, estamos tentando ao máximo e isso é mão de ferro. É gente dentro, gente olhando, gente conscientizando, toda hora em cima de comitê em cima de comitê, tentando ver o que a gente vai fazer de melhor, né? Tentar ser o melhor, né? Tentar fazer o que é para ser feito, no caso. Tom, você mencionou antes que o seu setor, a construção civil, é um setor onde é mais difícil implementar, fazer a implementação dos processos de ESG no ambiente empresarial, mas eu acredito que seja mais no chão de fábrica, na obra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua percepção de empresário com relação à educação ambiental. Educação ambiental, a gente tem, como eu te falei já, vários comitês. Esses comitês vão conscientizar as pessoas, não é fácil. Você imagina uma pessoa que tem uma certa idade, está na obra, nunca viu aquilo, aí você vai tentar mostrar para ele, ó, tem que ser assim agora aqui, vai ter que... E aquilo ali você nota que espalha. Ele dá obra, ele leva para casa, ele leva para a esposa, muda um pouco. Todo mundo muda quando você está nesse cenário. Porque dali ele vai levar para algum lugar, entendeu? Um exemplo, a gente participou de uma obra agora que foi muito puxado do lado de lá para cá. Então a gente que já está no circuito sentiu. Imagina a pessoa que é nova, você colocar na cabeça dela, acaba que quando coloca, ele vai levar aquilo para onde ele for. Vira um multiplicador dessa ideia. Ele vai multiplicar. Esse é o intuito do ESG, né? É o efeito circular. Eu faço aqui, eu tento contratar empresas que têm ESG também, e daí eu acho que essa roda vai ficando cada vez mais apertada. Porque, como eu te falei, é a virada de chave, não tem como retornar. Eu acho que todo mundo vai ter que aderir ao ESG, esse modelo de gestão, não tem como. É isso mesmo, Ancilé? Tem que aderir, não tem volta. E como fazer, não é? Temos que fazer, então como fazer? Eu acho que, como a gente contou lá no primeiro bloco, é uma questão de aculturamento. Quando uma empresa tem um líder que entende isso como, de fato, a sua responsabilidade e começa a trabalhar isso lá no chão de fábrica, lá no canteiro de obra, ele começa a mudar mais pelo exemplo do que pelo discurso. Esse projeto, por exemplo, que você pega resíduos da obra e envolve uma certa quantidade de pessoas da equipe para construir uma cadeira de roda, para doar para aquela comunidade, ainda que aquele funcionário não perceba muito bem o porquê dele estar fazendo isso, mas o resultado ele percebe. Então ele percebe que é uma empresa que não está ali só para construir, que está ali para somar com a sociedade, para atender algumas mazelas, como o Tom nomeou, que o governo não dá conta, que famílias carentes não têm essas condições. Eu tenho um pai acamado e eu sei o quanto que isso é dependioso financeiramente. Então, você doar, aí você mexe um circuito de pessoas dentro da empresa que começam a perceber que eu sozinha talvez não mude o mundo, mas se todos nós fizermos alguma coisa, a gente com certeza vai contribuir. E isso vai proliferando. É uma cultura, né? É o S, é o social, e falando junto também com que, o ambiental. Cortando um pouco, falando também que quem fez as cadeiras foi participar da doação das cadeiras. Então aquilo mexe no emocional. Pô, eu estou ajudando, então todo mundo gosta de ajudar, entendeu? Então isso mexe realmente no emocional da pessoa. Não sabe o que é o ESG, mas sabe o que é fazer o bem. Sabe. E você, como empresário, também tem sempre a noção de que eu tenho que fazer devolutivas para a sociedade, para onde eu atuo, não é isso? Eu acho que o conceito de ESG passa muito por essa coisa da devolução também, né?
E isso, lógico. E também muita visão à frente, né? Você sempre tem que estar um passo à frente do mercado. Então, eu trabalho muito tempo com pré-moldados. Então, muito tempo atrás, participei de uma feira, eu comprei umas formas pré-moldadas, já pensando lá na frente. Pré-moldado ainda não era nem tão usado. Então, eu acho que a empresa tem que ter a visão sempre um passo à frente. Isso. Esse momento vai chegar, entendeu? É aquela história, né? A água limpa, quem chega primeiro bebe. Então, eu acho que não tem como voltar atrás, vai ter que realmente seguir essa linha. E vou te falar, internamente, como empresário, você se sente muito bem com o que você está fazendo. Você está fazendo bem, tudo bem que tem todo um aparato, realmente tem todo um custo envolvido, mas esse custo passa a ser satisfação. Porque às vezes você vê que não é só... Você tem que se preocupar realmente com o meio ali que você vive, né? Com as Exatamente. pessoas. E eu acho que esse ponto é o ponto que eu vou perguntar na volta do nosso intervalo, justamente qual é o lado bom disso, né? Fica aí, que na volta a gente conversa mais com o Tom, da BCP Engenharia, sobre esse tema. Fica aí, a gente já volta. Estamos de volta e agora eu gostaria de saber de você, Tom. A gente já viu toda a dificuldade que a gente já sabe que é um movimento sem volta, mas existe o efeito prático disso. Eu queria saber da BCP quais já são esses efeitos práticos desse mais ou menos uma década de adoção do ESG. A gente, em várias reuniões, tomamos várias decisões. Qual seria delas? Como a gente tem uma frota muito grande, porque a gente trabalha no Brasil inteiro, então é muito veículo circulando. Então a gente já trocou combustível, gasolina por etanol, e nessa diminuição, pela a nossa conta, a gente já conseguiu tirar 13 toneladas de CO2 do meio ambiente usando etanol. Isso é uma das práticas, né? Então, essa mudança também, tudo isso vai incorporando o benefício à sociedade, sempre. Aí tem um replantio no rio, tem outro que a gente está previsto em fazer. Então tem várias ações a ser feitas, mas o que já está sendo feito hoje, grandiosamente, já está, vamos dizer, a gente já está se superando. A gente colocou uma meta e essa meta a gente já está além dela. Então sempre a gente está um passo à frente, como eu te disse no bloco anterior. O que você acha desses resultados serem tão rápidos, Auxileia? Aplica e já tem um resultado imediatamente. É muito bacana isso, né? É muito legal. E como o Tom trouxe, né, na fala dele, durante o programa, vem do mercado essa cobrança. Então, o mercado de carbono ainda é voluntário no nosso país, mas perceba que já tem metas. Isso. Eu já trouxe até aqui tantas toneladas a menos, né? Tiramos da poluição do meio ambiente, já estamos contribuindo. Então, isso é uma prática que o mercado cobra. Lá pela FIEC, a gente tem instituído muito educação, disseminação de que isso é importante, de que isso vai chegar, né? Então, água limpa, bebe quem chega primeiro ao rio, como o Tom falou também. O que significa isso? Eu preciso estar preparada, porque daqui a pouco esse mercado não será mais voluntário. E a minha empresa estando preparada, eu com certeza vou atender o mercado muito mais rápido do que o meu concorrente. Eu estar me preparando, porque isso não é mais o futuro, isso é agora. Exatamente. Você acha que, na sua operação, ser uma empresa ESG, ela tem trazido algum tipo de repercussão positiva para o seu negócio? Assim, reverte em lucro, reverte em imagem? Como é que você avalia esse retorno? Aí agora eu falo empresarial para a empresa. O empresarial, ele reflete muito... lucro, vamos dizer, dentro da empresa, no setor corporativo. Pessoas trabalhando mais felizes, como eu te falei, uma empresa que se preocupa com o próximo, então a pessoa que está ali dentro trabalhando, ela já sabe qual o intuito da empresa, não está ali só por questões financeiras. Lógico que existe para se manter o débito e o crédito, mas tem um benefício muito além disso, que a gente é visto também por empresas de fora, empresas que já têm uma cultura mais estabelecida, como uma empresa que eles podem confiar mais, uma empresa que se preocupa, como o Auxileia falou,
se preocupa com as boas práticas em relação a todos os setores, né? Porque a gente, se eu não me engano, são 6 comitês, diversidade. Hoje a BCP estamos chegando a 31% dos líderes mulheres. Nossos técnicos de segurança das obras são mulheres. Isso foi colocado estrategicamente para poder a mulher ter realmente a liderança dentro da obra, ela ser vista, porque a construção civil é muito masculinizada, vamos falar assim. Então, isso vem quebrando paradigmas, isso vai indo, só que é um trabalho de formiguinha, todo mundo junto sempre ali batendo e muita gente reunida, uma pessoa só não consegue fazer, porque é uma operação muito complexa, a gente tem obras no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, então cada obra tem sua história. Exato. Então, às vezes a gente, por compromissos com os órgãos, tem que contratar mão de obra local. Então, quando você contrata, eu estou lá em Belém agora, eu vou ter que contratar 50 pessoas de lá. Aí é feita a integração, isso demora na média de 7 a 10 dias para poder a pessoa entender a filosofia da empresa, como ela quer que a pessoa trabalhe, se ela se enquadra naqueles perfis, porque muda totalmente. Quando a pessoa vem totalmente, não, construir eu vou lá, eu sou pedreiro, eu vou construir. Mas quando ele vem, que ele tem uma aula antes, vamos dizer, que é a integração, que ele tem que seguir, muitos não querem. Porque não é muita cobrança, realmente são cobrados. E essa operação que é complicada, está muito espalhada, entendeu? Ela não é concentrada. No meu caso em si, é mais complicado por conta dessa logística toda. É muito carro rodando, por isso que diminuiu essa quantidade de gente. É muita gente com cabeça diferente, lugar diferente. Então a gente tem que ter o setor na empresa batendo toda hora em cima do ESG na obra, é por obra. Então tem que dar resultado, dar as metas e tem que ser cumprida. Você acha, Tom, que já atingiu o patamar de ESG necessário para a sua operação ou você ainda precisa alcançar novas etapas e ir além do que você já tem hoje? Não, eu acho que a gente sempre busca o mais, né? O nosso foco sempre é passa à frente, passa à frente, passa à frente. Então, a gente está realmente fora da curva no setor, mas sempre buscando mais melhorias, né? Isso é contínuo, toda hora. Você fica toda hora pensando o que pode ser feito pelo próximo, o que é que você pode fazer para o meio ambiente, o que é que você pode fazer com a diversidade, o que é que você pode... Então, isso é constante. Você tem que ter realmente setor para tomar conta disso. Você não consegue, humanamente, ver todas a esfera, né? Porque é uma operação muito complexa. Como é que a BCP enxerga o futuro? Você já mencionou que é um caminho sem volta as práticas de responsabilidade social, de compromisso ambiental e de governança, né? A gente falou, acho que governança passou toda a nossa entrevista, né? Mas você vislumbra um futuro de maior conscientização do mercado de uma maneira geral, da sociedade de uma maneira geral? Sim, eu acho que quando a gente começar a fechar o circuito, realmente contratar empresas que têm ESG, aí você já consegue ter uma linha mais, vamos dizer, voltada para... que às vezes a gente tem que ajudar a empresa que a gente contratou a ela se certificar. Então ali ele vai seguir. A gente ajudou ele agora, mas dali para frente ele vai seguir. E vai ser circular. Isso vai o quê? A gente vai para a empresa, falando do lado comercial. É uma empresa, como a Auxileia falou, tem que... é bem vista pelo próximo, né? É uma certificação muito importante, muito séria, muito pesada. É uma virada de chave, tem um investimento pesado em cima disso. Você tem que tomar a decisão de querer. Essa decisão às vezes é dolorida, porque realmente é um custo pesado e às vezes aquela história assim, time que está ganhando não se mexe. Só que isso não vai agora mais para o caso. Não, né? Vale. Tem que mudar. Tem que melhorar, tem que contratar mais craques. Tem que botar ali, tem que mexer. Porque senão não vira, né? Você tem que estar sempre mudando, toda hora. É isso. Foi mais uma edição maravilhosa, Auxileia da Indústria Sustentável, mais um case maravilhoso, em que a gente percebe a consciência dos empresários do Ceará, que atuam no Ceará e fora do Ceará, para a questão ambiental e para a questão social. Eu agradeço muito a sua presença, Tom. Eu que agradeço. Volte, já está convidado para voltar. Eu que agradeço e quero também servir de exemplo, tá?
que quem tomar essa decisão pensa um pouco o pós. Na hora é duro, mas depois você é recompensado internamente, toda a empresa trabalha melhor, todo mundo muda a cabeça, entendeu? Então isso é muito bom. Eu aconselho todo mundo a seguir essa linha. Nós também aconselhamos. Muito obrigada, Aucileia, e até a semana que vem. Até semana que vem. Obrigado. A gente agradece a sua companhia e já convida você para a próxima semana. Até lá. Tchau.